Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui para podermos procurar entender um pouco mais, da nossa condição de espíritos. Meu nome é Geraldo, eu sou da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul. A sua sede fica na Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Então vamos pedindo aqui no nosso início de bate-papo, para que nós todos sejamos envolvidos em muita paz, muita luz, que nós possamos estarmos com os nossos corações tranquilos, serenos, com a nossa mente aberta, para procurar compreender um pouquinho aqui do assunto que nós vamos falar, que é uma condição humana e uma condição espiritual. Nessa relação que nós vamos tratar aqui hoje, que é a impressão que o espírito tem quando ele passa por uma determinada condição, enquanto ele está reencarnado. Então aqui nós vamos falar hoje do Livro dos Espíritos, que está na parte segunda, onde trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, lá no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E o tema, o título, é idiotismo e loucura. Quer dizer, a condição da deficiência mental. Qual a impressão que o espírito tem, quando ele recebe um corpo onde a sua mente, o seu cérebro, ele não tem o funcionamento normal como deveria ter? Então, nas questões passadas, a nossa irmã Valderice trouxe, de uma forma muito clara, o motivo, qual é o porquê que isso acontece. Então, a gente já sabe que são as consequências que nós temos, que nós sofremos pelos nossos atos. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, porém, nós também temos que responder pelas nossas escolhas. Então, de uma maneira geral, falando, e até pelo que a nossa irmã Valderice já tratou na semana passada, essa condição é um mau uso que certamente o espírito fez em alguma reencarnação passada do seu talento mental. Ele tinha uma condição de intelecto muito grande e, ao invés de usar essa condição, esse talento para o bem, ele certamente não aproveitou a oportunidade e abusou dessa condição. Então, numa outra reencarnação, numa reencarnação subsequente ou uma outra, não necessariamente a imediata, em alguma reencarnação, quando esse espírito toma consciência do que ele fez, ele escolhe vir reparar essa condição. Então, é uma reencarnação expiatória ou de provas, e que normalmente é ele mesmo que impõe, porque raramente nós sofremos uma reencarnação compulsória, uma condição de reencarnação difícil compulsória. Normalmente é pela nossa livre escolha, quando nós tomamos consciência daquilo que nós fazemos e nós escolhemos as provas em que nós desejamos passar para poder reparar algo que nós não fizemos bem no passado ou para provar que nós realmente já aprendemos e que nós temos a condição de seguir numa jornada melhor. Então, tudo isso é consequência dos nossos atos. Então, nesse tema aqui, nessa condição da deficiência mental, quando um espírito reencarna nessa condição, o que acontece? A parte material do corpo que ele recebe é que não funciona. O cérebro é deficiente. Não é o espírito que é deficiente.
O espírito, ele pode ser um espírito, como foi falado nas questões passadas, de uma grande condição intelectual, ser um espírito de grande conhecimento. Então, a relação da deficiência mental não tem relação com o espírito. Não é que seja um espírito inferior. Não tem relação nenhuma com isso. É o corpo, é o cérebro, é a mente. A mente material é que tem essa deficiência, né? O órgão, o cérebro. Então, o espírito vem, bom, se ele é um espírito, parte-se do princípio que ele é um espírito que tem a sua condição mental normal, como espírito, então como é que é essa relação dele, como ele se sente neste corpo? Ele tem alguma impressão? Como é que é? Ele sabe dessa condição dele? Quando ele está numa condição livre? A condição livre, aqui que Kardec traz na sua obra, é na seguinte condição. Quando nós dormimos, o nosso corpo físico entra em repouso, o espírito se liberta durante esse período que o corpo está descansando. Então, é um momento em que ele está livre. Nesse momento, ele tem consciência dessa condição dele? Os espíritos responderam que normalmente sim, frequentemente ele tem essa consciência sim. E ele compreende quando ele está nessa condição de liberto aí da matéria, né? No repouso do sono, no repouso do corpo, e que ele está livre, ele tem consciência sim do porquê que ele está nessa condição, por que ele está passando por isso. Então, ele tem, frequentemente, ele tem essa consciência sim do seu estado momentâneo que ele está passando na reencarnação. Então, quando o espírito tendo esta consciência, ele procura, claro que não é fácil, né? E tudo depende da evolução desse espírito. Se for um espírito, talvez, que tenha, vamos admitir, que tenha sido uma reencarnação compulsória nessa condição, o que não é muito comum, raramente acontece essa condição. Ou um espírito que escolheu essa condição de vir com essa deficiência mental para reparar alguma coisa, mas ele começa a achar que isso é muito pesado para ele. Essa situação é muito difícil. Então, como é que ele reage? Ele pode reagir bem ou mal. Ele pode ter uma consciência realmente firme dessa condição dele e procurar passar de uma forma regeneradora, com tranquilidade, com serenidade, ou ele pode, às vezes, até se revoltar com essa condição, né? Achar que está muito pesado e, às vezes, esses espíritos, e nós já vimos muitos casos de pessoas que têm deficiência intelectual, em que tentam tirar a sua própria vida, né? Mas isso é porque é uma condição do espírito. Ele acha que essa condição para ele está muito pesada, ele começa meio que se arrepender, né, dessa reparação, dessa escolha que ele fez e às vezes até tenta o suicídio. Claro que não é uma boa escolha, né? Você tirar a sua vida por qualquer motivo que seja, nunca é uma boa escolha. Mas o espírito pode se sentir, talvez não confortável, mas com resignação e aceitar essa condição, ter paciência, compreender que na sua condição de espírito imortal, né, que ele compreender que essa reencarnação, isso vai ser um segundo na sua vida, na sua existência, né? Porque isso vai passar. E se ele passar com resignação, essa condição vai estar quitada, né? Se é que podemos usar esse termo, né? Ele vai
aceitar a condição, vai procurar fazer o melhor dentro da condição dele e, passando essa etapa reencarnatória, ele certamente se sentirá muito melhor. Mas esse espírito, continuando aqui nas questões seguintes, quando ele está nessa condição, como é que ele se sente? Porque o espírito, quando ele está na condição de liberdade, ele age sobre a matéria. Ele tem essa força de agir sobre a matéria. Mas quando ele está encarnado, e nesta condição que nós estamos tratando aqui hoje, da deficiência mental, ele, por mais que ele possa tentar, ele não consegue porque o órgão é deficiente. Não é ele, é o órgão. Por mais que ele possa tentar, ele não vai conseguir, porque ele encontra numa condição muito adversa da sua condição. E ele só consegue agir mentalmente, né, deixar todo o seu intelectual vir a se expandir se ele tiver um cérebro que funciona normalmente. E como nessa condição que nós estamos falando ele não tem, ele se sente numa condição de oprimido, né? Ele começa a ter essa sensação de que realmente ele é deficiente, é uma impressão que vai passando para ele. Então, Kardec coloca aqui na condição, nas perguntas e respostas dele aos espíritos, que essa condição da desorganização, né, Kardec inclusive confirma numa outra questão aqui com os espíritos, então a desorganização é do corpo, é física, né? Não é do espírito. Sim, os espíritos respondem, sim, é verdade. É o corpo que é desarranjado, né? Então, o que acontece é que o espírito passando por muito tempo por essa condição, né, ele ficando reencarnado, longo tempo, muitos anos nessa condição aí da deficiência mental, essa impressão vai passando para o espírito. O espírito vai tendo essa impressão. Não é que ele vai perder a inteligência dele, ele vai perder o intelecto dele. Não, não é isso. Ele vai se impressionando com essa condição. Ele vai se moldando a essa condição. Porque é muito forte essa condição da deficiência mental para um espírito que tem a sua mente, né, o seu intelecto normal. Então, assim, isso vai provocando nele uma impressão. Enquanto mais vai passando o tempo, mais ele vai tendo essa sensação de que ele tem uma limitação intelectual. É a mesma coisa que acontece com todos nós, né, quando reencarnamos em qualquer condição. Por exemplo, da falta da visão. Né? Embora o espírito, né, para ele, quando ele está liberto, ele está no plano espiritual, ele não necessite desse órgão, o olho de carne, para enxergar, ele enxerga como um todo. Da mesma maneira que ele não precisa do cérebro, né? Ele é só pelo pensamento, ele não precisa das pernas para andar, né? Ele se locomove com o pensamento, enfim, ele não precisa, ele estando na sua condição de espírito, ele não precisa dos órgãos físicos, como quando ele está encarnado. Mas todas essas condições, se durar muito tempo, o espírito leva essa impressão para ele na condição de espírito. Então, os espíritos até nos esclarecem aqui que depois de qualquer dessas condições, né, e principalmente da condição da deficiência mental, quando o espírito retorna para o plano espiritual, que ele desencarna, ele, dependendo do tempo que ele passou por essa condição, ele demora um longo tempo também para recuperar a sua condição, porque ele fica com a impressão de que realmente ele tem uma deficiência mental.
quando na realidade não tem, é só uma impressão. A mesma coisa acontece quando um espírito, por algum motivo, ele perde as suas pernas e passa um longo tempo reencarnado sem este membro. Quando ele retorna para o plano espiritual, ele tem essa sensação. Embora ele não tenha o seu corpo de carne, ele tenha só o seu corpo perispiritual, ele tem essa sensação. E isso se desfaz quando? Somente depois de muito tempo. Depois que o espírito consegue realmente se libertar da sua condição material completamente, né? Porque ele se ressente durante esse tempo. Isso é natural no nosso desencarne. Enquanto mais espiritualizado é o espírito no seu desencarne, ele recobra a sua consciência espiritual mais rápida. Ele perde as impressões do período em que ele esteve reencarnado mais rápido. Enquanto mais materialista é o espírito, mais tempo ele leva para se despojar dessas condições. Então é isso que os espíritos dizem aqui nas questões seguintes, né? Que o espírito ele não se libertará senão depois de se haver desligado de toda a sua impressão material. E essa impressão também depende muito da condição, né? Da condição do espírito, da sua consciência espiritual. Então, por isso que a doutrina traz sempre que nós devemos sempre procurar nos espiritualizarmos, deixarmos a condição materialista, a condição material pesada que nós temos, nós irmos aos poucos, irmos despojando dessa condição, porque isso é benéfico a nós. Enquanto mais tempo a gente passa nessa condição de materialista, achando que só a matéria, que só na matéria é que nós encontramos a alegria, a felicidade, em que nós conseguimos viver a vida, né? Ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, dependendo só da matéria, nós vamos passando ou sofrendo, ou passando tempo demais nessa condição de sofrimento, de estar buscando só na matéria. Inclusive quando desencarnamos, porque ficamos nessa ansiedade, essa impressão de que é a matéria que nos oferece tudo, então a gente fica num sofrimento maior. Então, por isso que a doutrina nos recomenda, né, e nos traz os espíritos, né, esses espíritos superiores que vieram trazer esses ensinamentos. Eles dão diversos depoimentos, e não só eles como também diversos outros espíritos, né, nas casas espíritas, nos trabalhos, nas sessões mediúnicas, eles vêm muitas vezes nos trazer essa informação também, que nós não devemos perder tempo com essa condição materialista arraigada em nós. Nós precisamos compreender que nós somos espíritos na nossa essência. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Essa vida, essas condições que nós viemos aqui passar quando encarnados ou quando reencarnados, são condições passageiras, são segundos na nossa existência. Então, que nós devemos procurar ter esta consciência e sempre sabermos que as condições que nós estamos passando aqui é pela nossa livre escolha, é o nosso livre-arbítrio. Então, são as consequências que nós estamos sofrendo por tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E às vezes, quando a gente fala isso dentro de um contexto, né, como estamos tratando aqui da impressão do espírito pela sua deficiência mental num processo reencarnatório,
Às vezes nós ficamos imaginando que as consequências são só consequências que não são boas. Não, nós devemos pensar e saber e lembrar também que as consequências boas podem acontecer. Então, enquanto melhor moralmente nós formos, nós conseguirmos, nós também vamos ter esta consequência. Isso se refletirá nas nossas futuras reencarnações. Se nós fizermos o bem ao nosso próximo, nós tivermos essa consciência, né, de que nós devemos fazer para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, as nossas próximas reencarnações seriam melhores. Porque nós estaríamos obedecendo uma lei natural, porque isso é uma lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é não fazer aquilo para o outro que você não gostaria que fosse feito. E você estando fazendo isso, todas essas condições vão refletir nas suas próximas reencarnações. Você vai ter uma reencarnação mais tranquila. Você vai ter uma reencarnação, passar por esse processo reencarnatório de uma forma mais serena. E isso é o que acontece com todos nós. Então, não é só nós ficarmos pensando que refletirá em nós somente as coisas ruins. Não, as coisas boas, muito mais. Então, nós devemos tirar como exemplo, né, essa condição que nós estamos falando aqui da faculdade mental, né, da deficiência mental, que isso é uma consequência de um mau uso de um talento no passado. Então, vamos aproveitar essa oportunidade deste conhecimento, deste esclarecimento e passar a fazer melhor, porque certamente nas próximas reencarnações estaremos tirando melhor proveito, estaremos vivendo melhor. Então, não é só para nós vermos a condição da nossa vida numa condição penosa, não, muito pelo contrário. É para nós nos percebermos de que a nossa vida pode ser muito melhor e isso está nas nossas mãos, né? Essa condição da impressão que o espírito leva por ele passar por uma condição difícil, né? Pela condição da deficiência mental que nós estamos falando aqui hoje, da faculdade mental. Enquanto mais tempo ele passa nessa condição, mais difícil vai ser para ele libertar dessa condição quando ele estiver na sua condição de espírito livre, que ele estiver retornado à pátria espiritual. A mesma coisa também para uma condição boa. Quando nós temos boas ações aqui, no nosso processo reencarnatório, quando nós procuramos observar, né, as leis divinas, as leis naturais, nós voltamos para o plano espiritual e quando cobramos lá a nossa liberdade plena, nós nos sentimos muito melhores também, porque essa paz de consciência está em nós, está na nossa essência, está na consciência, está no ser, no espírito. Então, da mesma maneira que a gente vê as coisas difíceis, nós temos que ver as coisas boas acontecerem também. Então, é essa condição que nós temos que refletir, porque a doutrina nos convida a fazer as reflexões da nossa vida como um todo. E como tudo é reflexo em nós mesmos, se nós estamos olhando, estudando um reflexo de uma coisa que não é muito boa, obviamente que o inverso também é verdadeiro. Se nós passamos dificuldades pelas nossas más decisões, certamente que iremos passar por situações de alegrias, de satisfação pelas nossas boas ações também. Então, essas impressões é que nós precisamos.
É essa consciência que nós precisamos para nos melhorarmos como espíritos. E todo momento é o momento de nós tomarmos essas decisões e mudarmos. Porque se somos espíritos imortais, cada momento que nós decidimos melhorar uma ação na nossa vida é algo melhor que nós vamos viver na nossa imortalidade. É uma decisão nossa. Então, nós que escolhemos, devemos tirar da nossa cabeça essa condição, principalmente quando nós temos esse conhecimento da reencarnação, aí às vezes a gente cai na imbecilidade de falar, então nessa vida eu vou aproveitar, vou viver da forma mais material possível, porque na próxima reencarnação eu conserto. Lê do engano. Você até conserta, mas vai demorar mais tempo e você vai sofrer mais. Então não é muito melhor nós começarmos a mudar as nossas ações hoje para que isso se reflita a partir de amanhã nas nossas vidas do que ficar esperando, sei lá, 80, 100, 500 anos e vai saber quando é que nós vamos ter uma oportunidade para reencarnar? Porque nos diz os Espíritos que não está fácil. Nós conseguimos uma oportunidade reencarnatória, então vai saber quantos anos, quantos séculos, talvez, nós levaremos para receber uma nova oportunidade reencarnatória e para começar a mudar essa condição. Então, que passemos a mudar a partir de hoje com esses exemplos, desses estudos que nós estamos fazendo aqui, que fizemos hoje nessa condição da deficiência mental, a aflição que o espírito passa, por ter que passar por um processo de reparação de atos indesejáveis que ele cometeu no passado. Então, que saibamos também refletir pelo outro lado e ver as possibilidades boas da nossa vida. E com isso nós conseguimos também compreender o quanto Deus é bom. Ele nos dá a condição da livre escolha. Podemos escolher o que nós vamos fazer, mas também Ele nos dá a responsabilidade de arcar com as consequências das nossas escolhas. Então, que façamos essa reflexão, deixemos isso conosco, para que nós possamos ir pautando as nossas vidas, nas nossas pequenas escolhas. Não precisa ser coisas muito grandes, porque às vezes a gente fica querendo fazer tudo de uma vez. Não, vamos aos poucos, porque nós somos imortais. Aos poucos nós vamos consertando, e nós começamos pelas coisas mais básicas das nossas vidas, e quando nós percebemos, nós já estamos conseguindo fazer bem as grandes coisas que nós precisamos. Ok? Muito obrigado a todos pela paciência. Que Deus, na sua infinita bondade, possa levar aos corações, aos lares de todos vocês que estão aqui me ouvindo neste momento, muita paz, muita serenidade, muita saúde e muita sabedoria para poder levar a vida. Que Jesus continue a nos abençoar com a tua luz, continue a nos abençoar, nos dando a oportunidade do conhecimento, através desses nossos irmãos benevolentes do plano espiritual, que nós possamos estar cada vez aqui na condição de encarnados, recebendo esses conhecimentos para podermos estarmos facilitando as nossas vidas. Que todos os seus parentes, os seus familiares se cubram e se encham de muita bênção e de muita paz. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.